Amados, a proposta para estas 2 noites é falar sobre a reconstrução. E nós vamos basear a mensagem nessas 2 noites nos livros de Esdras e Neemias. São 2 livros que tratam sobre a história do povo de Deus. Hoje nós vamos ficar mais no campo histórico. Nós vamos falar um pouco mais sobre a história, de como tudo isso aconteceu. O retorno do povo de Deus para a sua terra, de onde, por desobediência, acabou saindo, mas retornou para a sua terra. Então nós vamos usar hoje mais o contexto histórico. Amanhã nós vamos trazer mais para a parte espiritual. Vamos amanhã trazer mais para o enfoque atual. Mas nós precisamos contextualizar isso e nós vamos fazer isso no dia de hoje. Como tudo começou, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 ao 9. Eu vou pedir para alguns irmãos fazer algumas leituras depois. Nós vamos ler bastante a palavra de Deus hoje. Aqui 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 ao 9, trata de um evento muito importante. Lá no livro de 1 Samuel, nós temos a passagem do governo teocrático para o governo monárquico. O que era isso? Deus, até então, ele governava o seu povo através de homens que ele havia escolhido, e através desses homens o povo era comandado. Moisés, Josué, Samuel, entre outros. Mas esses têm papel fundamental na condução do povo. Pois bem, lá em 1 Samuel capítulo 8, versículos 1 e 9, diz assim. Vou convidar você para estar em pé um pouquinho mais, gentileza, em reverência à palavra de Deus. Eu sei que todos nós aqui estamos em reverência a Deus, isto é notório, mas vamos ler esse texto em pé. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia, e foram juízes em Betseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que eu tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Obrigado, queridos. Samuel já estava velho, já estava cansado, não tinha condições de ir a todos os lugares que ele precisava, não tinha condições de estar nos lugares que ele necessitava para ajudar o povo, para julgar o povo. E ele toma seus 2 filhos para o auxiliarem, toma seus 2 filhos para que estejam junto dele, para que o ajudem em algumas questões, como juízes. Embora a palavra final era de Samuel, mas eles eram os ajudadores dele. E todos nós, não é, pastor Luiz? Queremos que os nossos filhos estejam perto de nós. Queremos que os nossos filhos façam obra de Deus. Queremos que os nossos filhos andem corretamente. Queremos que os nossos filhos sejam íntegros. Mas aqui Samuel ele não teve êxito. Aqui Samuel ele teve os seus 2 filhos fazendo coisas erradas. Interessante que aqui nós vemos a repetição do que acontecera anteriormente.
lá em 1 Samuel, quando nós vimos Samuel sendo chamado por Deus, nós temos a figura de Eli, o sacerdote, e Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e esses 2 filhos também deveriam oficiar junto à casa de Deus, porém eles também fizeram coisas erradas, fizeram coisas reprováveis, e Deus toma Samuel na sua tenra idade e manda um recado para a casa de Eli, e agora Samuel também está enfrentando o mesmíssimo problema. Samuel já estava velho, e os anciões, que eram líderes das tribos, disseram para Samuel: Samuel, tu vai morrer, e os teus filhos eles vão ficar sobre nós. Só que o medo deles é que os filhos que já estavam corrompidos corrompessem toda a nação. O medo deles é que os filhos de Samuel, que já não estavam seguindo os caminhos de Deus, já não estavam seguindo os exemplos do seu pai, também levassem toda a nação a se perder. Ao mesmo tempo que aquele povo não confiou em Deus, porque Deus poderia fazer com que os filhos de Samuel se convertessem, Deus poderia dar um jeito, mas eles foram radicais. Eles disseram: todas as nações que estão ao nosso redor, elas têm um rei, elas têm alguém que os governe, elas têm alguém que mande, então nós também queremos ser iguais a todas as demais nações. Samuel, meus queridos, foi pego de surpresa. Agora Deus não. Deus não foi pego de surpresa. Quer ver comigo? Lá em 1 Reis, Deuteronômio, lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículos 1 ao 9, eu vou ler um pedacinho aqui. Sucedeu que Deus falava para o seu povo, Deuteronômio capítulo 17, versículos 17 e 14: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, o povo ainda nem havia entrado na terra prometida, e Deus já alertava, e a possuíres e nela habitares, e disseres: porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Deus, pela sua presciência, já sabia o que iria acontecer. Deus, pela sua presciência, já sabia que mais adiante o povo iria se revoltar e iria pedir um rei, e Deus já iria dizer: o povo vai pedir um rei, mas eu, o Senhor, vou escolher quem vai governar o meu povo. Aleluia. Deus nunca perde o controle da situação. Nunca. Agora o povo estava pedindo para Samuel um rei, e Deus concede um rei. Deus escolhe um rapaz bonito, forte, e quem olhava para Saul dizia: este tem porte de rei, este parece um rei de verdade. E Deus coloca diante do povo Saul, e ele começa muito bem a sua jornada, mas lá pela metade do caminho, Saul cai. Quando o povo estava juntando-se, quando Saul havia convocado o povo para guerrear, e Samuel, que era o líder espiritual, porque foi construído um rei, mas a liderança espiritual de Samuel continuou, a liderança de Samuel como profeta da nação continuou, e Samuel não havia chegado ainda para oferecer sacrifício, porque além de profeta, ele também era sacerdote. E Saul, ele não espera Samuel, e acaba ele mesmo oferecendo sacrifício, o que não deveria ser feito por um rei, porque um rei deveria governar o povo, um rei deveria mandar o povo, um rei deveria dar as diretrizes para o povo, mas não poderia trabalhar com o sagrado. Isto era com o sacerdote, isto era com o profeta. E aí Samuel chega e repreende Saul e disse: Saul, hoje o teu reino seria estabelecido, hoje o teu rei seria confirmado, mas porque tu fez isto, Saul, Deus vai tirar de ti o teu reino. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, dentro da casa de Deus, trazendo para o nosso âmbito espiritual, cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu departamento, cada um tem o seu plano de ação, governados pelo pastor local que dá as diretrizes para o trabalho. E nós não devemos jamais
jamais entrar no departamento do outro, fazer aquilo que não nos cabe. Por melhor que estejamos intencionados, cada um deve fazer aquilo para o qual foi chamado. Aleluia. Saul não obedeceu esta regra básica e acabou perdendo o seu reino. Depois de Saul vem Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também teve problemas na sua família. Absalão, Adonias, teve muitos problemas, e até o fim da sua vida, Davi quase vê o seu trono sendo passado para outro, porque ele havia prometido que Salomão seria aquele que governaria. Eu acho interessante, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, que a Bíblia ela mostra as vitórias, os acertos de seus personagens, mas não esconde os seus erros. A Bíblia não esconde os fracassos. E Davi teve alguns fracassos na sua vida, principalmente com a sua família. A família de Davi era absolutamente desorganizada. Davi foi um dos melhores reis, talvez o melhor rei de Israel. Até hoje Israel reverencia Davi, mas a família de Davi, ela esteve sempre em frangalhos. Isso também serve de exemplo para nós. E eu estava falando com um colega nosso, que é pastor também, local, e ele contava que no começo da sua jornada, ele trabalhava na igreja, todos os dias tinha cultos. Quando não tinha culto na igreja, tinha na matriz. Quando não tinha na matriz, tinha reunião. Domingo pela manhã ele saía para a escola dominical, e é maravilhoso isso, ir para a escola dominical, só que não voltava para casa. Ele depois ia fazer visitas, ele depois ia fazer culto à tarde, chegava à noite em casa, não via os seus filhos crescerem, não via os seus filhos se desenvolverem, não conversava com a sua esposa, e os seus filhos hoje estão fora dos caminhos do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós temos que fazer a obra de Deus, mas nós temos que ter um olhar muito atento, nós temos que ter um olhar muito atento para a nossa família. Não deixe a tua família de lado. Não renegue o tempo para a tua família. Não deixe de ter um lazer com a tua família. Hoje não é trabalho, hoje não é um evento sobre a família, mas eu estou quase fechando esse parêntese aqui, dizendo: a família que Deus colocou na tua vida é uma bênção, mas cabe a você cuidar dela. E nada, absolutamente nada vai atenuar o fracasso de uma família. Nada, absolutamente nada. Bom, voltemos aqui. Depois de Davi vem Salomão, seu filho. Mas Davi, ele não consegue realizar o seu maior sonho. O maior sonho de Davi era construir o templo do Senhor. Era o maior sonho de Davi, porque ele dizia: olha, eu tenho o local para deitar, eu tenho o local para repousar, mas a arca do Senhor, ela não tem um local para ficar. Eu quero construir o templo do Senhor. Só que Deus diz para Davi: Davi, tu é homem sanguinário, Davi, tu é homem de guerra, e eu não quero que tu faça o templo. Eu não quero que tu faça o meu templo, porque as tuas mãos estão com sangue. Davi foi um dos maiores guerreiros de toda a história. E nós podemos contar aqui alguns episódios de Davi que mostram que realmente ele era um grande guerreiro, mas nós não vamos fazer isso, não temos tempo para tal. Mas depois vem Salomão, e aí Salomão recebe de Davi todas as plantas, recebe todas as diretrizes para ele fazer o templo do Senhor. E aí Salomão, ele constitui o templo do Senhor, e ele faz aqui uma oração maravilhosa de consagração do templo do Senhor. E ele ora, Salomão, e fala várias coisas para Deus.
E uma das coisas que me chama a atenção, um dos diálogos que me chama a atenção é quando ele fala para Deus: Senhor, se algum dia o teu povo pecar e tu entregar o teu povo, Senhor, para o estrangeiro, para pessoas estrangeiras, para o inimigo, e eles levarem o teu povo cativo para outro lugar, Senhor, para uma terra estranha, se o teu servo, se a tua serva, lá neste lugar, longe da sua pátria, um dia, Senhor, se ajoelhar e olhar e orar, olhando para a banda deste templo aqui, Senhor, ouve a oração do teu servo, aleluia. E isso se confirmou com Daniel. Daniel olhava 3 vezes ao dia, olhando para a banda de Jerusalém, aleluia. E Deus, que já havia feito esse pacto com Salomão, ouviu a voz de Daniel, aleluia. Salomão começou muito bem. Salomão foi o homem mais rico, Salomão foi o homem mais sábio de todos. Não existiu homem mais sábio, homem mais rico que Salomão. Mas Salomão também pecou. Infelizmente, Salomão teve um fim muito ruim. Deus, a certa altura, fala para Salomão: Salomão, você fez o que é errado, você casou-se com outras mulheres, porque ali Salomão, ao contrário de Davi, não fazia guerras. Davi conquistava territórios fazendo guerra, pelo seu pulso, pelo seu braço. Agora Salomão não, Salomão fazia a política da boa vizinhança. Ele ia lá, casava com a filha do rei, ele ia lá, casava com a filha de outro rei, trazia essas mulheres para viver com ele. Só que essas mulheres, elas traziam também consigo seus deuses, seus ídolos, para que pudessem venerar eles. E assim Salomão ficava em paz com todas as nações ao redor. Só que essas mulheres perverteram o coração de Salomão. E Deus disse para Salomão: Salomão, por causa do teu pecado, eu vou dividir o reino. Nós tínhamos 12 tribos, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, e elas eram unidas. Aleluia. Davi, Saul, Davi e Salomão reinaram sobre essas 12 tribos. Mas Deus disse: eu vou dividir o reino. Mas por amor de Davi, meu servo, eu não vou fazer isso, Salomão, durante o teu reinado. Eu vou fazer isso durante o reinado do teu filho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí Salomão passa o trono para Roboão. E ele era um rei jovem. E ele recebe algumas reclamações do povo que diziam: olha, Salomão, teu pai, tem nos maltratado muito. Nós temos que trabalhar muito. Nós temos que pagar muitos impostos. Livra-nos desses impostos. Dá uma trégua nesses impostos. Nos ajuda. Tira um pouco desse trabalho das nossas costas. E aí Roboão, ele chama os anciões, pessoas mais velhas, e eles dizem para ele: olha, se tu atenderes a este povo, eles vão te servir com alegria, vão te servir com prazer, eles vão fazer o que você quer, você vai ter eles nas mãos. Mas ele também procura conselhos dos jovens, daqueles que cresceram com ele, e esses dizem: olha, eles acham que estão sofrendo, Salomão, então faz sofrer mais ainda. Eles acham que você está pagando impostos, faça eles pagarem. Eles acham que estão pagando mais impostos para você, faça eles pagarem ainda mais impostos, mais altos. E Salomão, e o Roboão gostou daquela ideia e implantou essa tática. Aqui nós temos uma outra grande experiência. Muito cuidado, meus queridos, para aquele a quem você pede conselhos. Muito cuidado para aquele com quem você se aconselha. Glória a Deus, aleluia. Porque existem aquelas pessoas do deixa disso, aquelas pessoas que não, vamos por aqui, calma, tranquilidade, tudo vai dar certo, vamos orar, vamos buscar a Deus. E tem outros não, outros que querem colocar fogo na fogueira. Aleluia, glória a Deus. Cuidado com quem você pede conselhos. Prefira pedir conselho para o pastor, para a pastora, para aquele irmão, para aquele irmã que você sabe que está na direção de Deus. Aleluia. Porque às vezes algumas pessoas bem intencionadas até, muito bem intencionadas, mas acabam falando demais. Tem algumas pessoas que falam demais.
e acabam colocando você em perigo, acabam colocando você em um caminho estreito, depois é difícil. Muito cuidado para quem você pede conselhos. Glória a Deus. Aleluia. E aí, Roboão faz isso, e as 10 tribos ao norte se revoltam e separam-se do reino. E elas elegem Jeroboão, que era um antigo empregado de Salomão, que havia fugido para o Egito, voltou para assumir o reinado das 10 tribos ao norte, e Roboão ficou governando as 2 tribos ao sul. Assim, nós temos o norte e temos também o sul. No norte a capital Samaria, o sul a capital Judá. Lá no norte, o povo peca contra Deus. Lá no norte, o povo faz o que é errado diante de Deus. Lá no norte, o povo começa a buscar deuses estranhos. Lá no norte, o povo começa a reverenciar outras entidades. E Deus coloca os seus profetas para falar ao povo que eles devem arrepender-se dos seus pecados, senão Deus os castigará. Irmãos, Deus sempre prepara, Deus sempre detalha, Deus sempre previne. Aleluia, o que vai acontecer? Deus sempre encontra uma maneira de falar com você sobre o que vai acontecer. Basta nós estarmos atentos. E não é da mesma maneira. Com uns Deus fala através de louvor, com outros Deus fala através da palavra, com outros Deus fala através de sonho, com outros Deus fala através de profecia, com outros Deus fala através de maná. Deus, meus irmãos, sempre encontra um jeito de se comunicar com você. Basta você estar atento à voz dele. Aleluia. E aí, meus queridos, aquele povo em 722 a.C. é governado, é derrotado pelo Império Assírio. Sabão II, ele monta um grande cerco à cidade, porque as cidades antigamente, elas eram muradas, elas eram cercadas. Hoje as cidades, elas não têm muro, não têm cerca. As cidades se dividem de uma para outra através de uma rua, enfim, mas não tem essa murada. Antigamente as cidades eram todas muradas, tinha um alto muro em roda delas. As pessoas elas entravam e saíam através de grandes portões que tinham na entrada da cidade. E sempre uma cidade, ela tinha um rio que passava no meio dela. E aquele rio, ela dava subsistência àquela cidade. O que faziam os inimigos? Eles cercavam a cidade, ninguém entra e ninguém sai. Enquanto tem alimento lá dentro, enquanto tem estoque de alimento lá dentro, está tudo tranquilo. Mas quando começa a faltar o alimento, quando começa a faltar água, porque muitas vezes os inimigos represavam a água do lado de fora e a água também acabava. E foi um sofrimento tão grande ali, meus queridos, tão grande, que chegou a um ponto tétrico de pais matarem seus filhos e comerem sua carne. Algo tétrico que acontecia. Então os assírios venceram e levaram parte do povo do reino do norte para a Mesopotâmia. E trouxeram outros povos para habitar ali, misturando parte do povo de Samaria que havia ficado com povos estranhos. O que acontece? Acabava-se assim com a identidade da nação. Acabava-se assim com a identidade do povo. Houve uma grande mistura. Nunca mais Samaria foi a mesma coisa. A partir de então a religião, a partir de então a moral daquele povo foi atingida. A partir de então a sociedade daquele povo foi atingida e houve uma grande mistura. Era a política dos assírios fazer isso com os povos que conquistavam. Essa mistura para que o povo perdesse a sua identidade. E lá no Reino do Sul, o povo, sabendo o que havia acontecido com seus irmãos ao norte, continuaram também fazendo coisas horríveis diante de Deus, pecando diante de Deus. E Deus levanta também vários profetas lá para falar para o povo. E o último profeta foi Jeremias. Jeremias fala para o povo. Jeremias diz para o povo: olha, vocês vão ser presos,
vocês vão ser levados cativos se não se arrependerem de seus pecados. E disse: por 70 anos vocês serão presos e viverão escravos em terra estranha. O povo também não atendeu. E aí em 605 houve a primeira invasão dos babilônios. Ali foram levados objetos sagrados do templo, e ali foram levados alguns jovens, porque qual era a política da Babilônia? Era entrar na cidade invadida e levar primeiro os nobres, os príncipes, as pessoas inteligentes, as pessoas cultas. E nesta primeira leva, Daniel, Misael, Ananias e Azarias são levados. Só que não foram levados para ficarem cativos, não foram levados para ficarem escravos. Eles foram levados para o palácio, para aprenderem a cultura dos caldeus, para aprenderem a política dos caldeus. Por quê? Porque Babilônia estava crescendo tanto, os caldeus estavam crescendo tanto, estavam tomando conta do mundo, e eles, dentro da nação deles, eles não tinham material humano suficiente para governar. Eles não tinham material humano suficiente para presidir. Então eles tomavam pessoas cultas, nobres de outros lugares, colocavam dentro do palácio, tinham todas as regalias possíveis e imagináveis, recebiam toda a instrução para eles governarem a nação, ou os povos que eram pouco a pouco conquistados. E você vai lembrar de um episódio em que chega o copeiro-chefe e diz para Daniel: olha, vocês vão comer, beber do melhor aí, tudo da melhor, do que o rei comer, da mesa do rei vocês também vão comer, do mesmo alimento que o rei comer, também vão comer. Imaginem. E Daniel diz: não, nós não vamos comer isso não. E aí você sabe o que aconteceu? Eles resolvem não comer das iguarias do rei, resolvem comer frutas, verduras, e aí acabam mostrando que realmente eles tinham feito a escolha correta. Eles, depois de serem apresentados ao rei, eles parecem bem melhores do que os outros. A sua fisionomia é bem melhor, a sua pele é bem melhor do que a todos os demais que estavam ali com eles. Glória a Deus, aleluia. Depois tem uma segunda invasão em 597. Aí são levados 10.000 cativos para a Babilônia. Irmãos, a viagem era a pé, cerca de 3.000 quilômetros a pé, algumas semanas caminhando a pé. Também nessa invasão, na segunda invasão, foram levados os carpinteiros e os ferreiros. Por quê? Para que o povo que ali ficava não pudesse construir armas, não pudesse construir ferramental para se precaverem de uma outra invasão. Então eles ficavam absolutamente indefesos. Nesta segunda leva, Ezequiel vai junto, e o rei Joaquim também é levado cativo. Na terceira invasão, aí a tomada de Jerusalém. Aí são levados todos os utensílios da casa do Senhor, o templo do Senhor é destruído. Nabucodonosor manda arrancar os olhos do rei Zedequias, os filhos do rei são degolados. E aí, meus queridos, fica uma terra completamente destruída. Só os mais pobres, os mais velhos, aqueles que não resistiriam à viagem de algumas semanas, aqueles que não teriam força de trabalho lá na Babilônia, ficaram na terra. E aí Jeremias, ele recebeu um convite do rei para ir também para a Babilônia, não como escravo, mas para receber lá na Babilônia também um tratamento especial, também um tratamento digno, também um tratamento diferenciado. Mas ele resolveu ficar ali na terra assolada, e ali ele escreve um livro de Lamentações, que fala sobre tudo o que estava acontecendo ali. Mais 5 minutos eu estou terminando. Aleluia, glória a Deus. E o povo, meus irmãos, o povo, ele ia para a sua nova morada, e os seus algozes, aqueles que os levavam cativo, zombavam deles e diziam: vem cá, canta para nós um hino aí, canta um cântico do Deus de vocês. Por quê? Porque antigamente as nações tinham seus reis,
as nações também tinham seus deuses, e quando uma nação vencia a outra, essa nação dizia que o seu Deus vencera a nação derrotada. Então eles diziam para eles: cantem o hino do Deus de vocês, cantem para nós, nos deixem alegres. E aí você vê lá o Salmo 137: junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, pendurávamos as nossas harpas, pois lá aqueles que levaram os cativos nos pediam uma canção, e os que nos instruíam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Aleluia. E chegaram em Babilônia. Babilônia, ela ficava ali na margem do rio Eufrates, cerca de 88 quilômetros ao sul de Bagdá, ao norte da cidade que hoje é o Iraque. Babilônia tinha cerca de 1 milhão de pessoas. Olha, naquele tempo, 1 milhão de pessoas era muita gente. Hoje é um deserto. Hoje é um verdadeiro deserto. Mas era muita gente. E o povo ficou ali, meus queridos, por 70 anos. Uma das causas que o povo foi levado ao cativo é que Deus havia mandado para o povo, dado uma ordem através de Moisés, através da lei, que o povo podia plantar, colher à vontade durante 6 anos. No 7º ano a terra deveria descansar, não deveria receber nada, ela deveria ficar um ano todo repousando, para que no próximo ano ela continuasse dando o alimento, continuasse dando a fruta, continuasse frutificando. O povo não obedeceu a esta ordem, e aí agora Deus deixa a terra repousar por 70 anos, sem ninguém ali para trabalhar com ela. Depois de 70 anos, o povo volta para a sua casa, mas então nós vamos ver amanhã, e também vamos trazer uma parte espiritual. Vamos ver o que nós aprendemos com a volta deste povo, o que nós aprendemos. Aí vai entrar em cena Esdras, vai entrar em cena Neemias, vai entrar em cena outros personagens aqui. Nós vamos falar amanhã sobre eles.